Torcedor vascaíno, quero trazer aqui informações para você sobre Fábio Carille. A torcida do Grêmio, após demissão de Gustavo Quinteiros, fez uma votação na internet escolhendo aí o possível treinador. Fábio Carille foi o técnico mais escolhido pelos gremistas para poder assumir o comando da equipe gaúcha. O técnico teve 23,6% dos votos, enquanto Tite foi o segundo colocado com 20,1% de escolhas e Mano Menezes o terceiro com 12% das escolhas dos gremistas. Quero sua opinião nos comentários sobre essa possibilidade de Fábio Carille ser demitido no Vasco no sábado e já ter um clube para poder assumir, que seria o Grêmio. Lembrando que Fábio Carille tem contrato com o Vasco da Gama, o treinador vive altos e baixos pelo clube, teve a derrota agora para o Ceará, onde não dá nem para botar muito na conta do treinador, já que a equipe performou muito mal. Tanto que o treinador mesmo criticou o comportamento dos jogadores na partida. Sobre reforços, quero trazer uma atualização aqui sobre Balbuena, o zagueiro que já esteve na mira do Vasco. No início da temporada, quando Fábio Carille chegou no clube, pode voltar ao radar vascaíno. Isso porque Balbuena tem contrato com o Dinamo de Moscou até o dia 30 de junho de 2025 e vai ficar sem clube. O atleta já poderia ter se transferido para o Vasco da Gama, mas o Dinamo queria uma oferta financeira para liberar o atleta e o Vasco não fez essa oferta, já que ele poderá chegar de graça no clube a partir de junho, agora quando termina o seu contrato. Lembrando, Fábio Carille já atuou como atleta no Corinthians quando teve passagem por lá, é muito amigo do jogador e gostaria de contar com ele no elenco vascaíno. O Vasco que vive problemas com a sua defesa. João Vitor falha exaustivamente nas partidas. Lucas Oliveira e Lucas Freitas também não passam confiança, enquanto Maurício Lemos não consegue se firmar como titular do clube. O zagueiro pouco jogou com a camisa do Vasco nessa temporada e também agora tem uma lesão na costela, o que afastou dos 2 últimos jogos do Vasco da Gama e preocupa para essa partida contra o Flamengo. Ainda não tem uma certeza se o jogador irá estar em campo ou não. Eu quero a sua opinião, torcedor vascaíno, se seria uma boa aí o Vasco no meio da temporada trazer o zagueiro Balbuena, conhecido como um xerifão da zaga, para o clube, o que agregaria Balbuena chegando ao Vasco, o zagueiro paraguaio. Sobre Payet tem contrato até maio com o Vasco da Gama, O contrato dele está perto de se encerrar, mas no Bira da CBF o contrato do meio atacante vai até julho. Isso porque quando ele foi contratado pelo Vasco, um problema no seu passaporte não pôde o clube do Vasco assinar o contrato com o jogador e estender esse vínculo até julho, onde terminaria seu contrato. Então teve que botar antes. Mas aí o Payet agora está lesionado, ainda não sabemos a gravidade dessa lesão e o atleta, se depender de uma lesão grave, não jogará mais com a camisa do Vasco. E essa derrota para o Ceará seria a sua última pelo Vasco da Gama. Torcedor vascaíno, quero trazer também atualizações sobre Ryan. O Arsenal continua monitorando o jogador, mas ainda não fez nenhuma proposta oficial ao Vasco da Gama. O Vasco que estuda aí vender o atleta por no mínimo 35 milhões de euros. Sabemos que é um valor muito alto a ser oferecido ao clube, mas é uma oferta aí que o Vasco espera para vender o atleta. Outros clubes também da Premier League também sondam o jogador, mas ainda ninguém fez proposta. O Vasco que renovou aí com o Ryan até o fim de 2026 e sabe que esse é o jogador a ser vendido para ajudar a recuperar os cofres do clube. O atacante é pretendido por clubes da Premier League, o Arsenal monitora a situação do atacante, mas ainda não fez proposta pelo atleta vascaíno e estuda aí uma possível proposta. Por isso, o Vasco também vem utilizando um atleta que renovou seu contrato recentemente até o fim de 2026 e pretende utilizá-lo bastante
para que ele se mostre bom jogador dentro de campo e que o Vasco possa receber uma proposta de algum clube da Europa. 6 clubes da Premier League estudam aí e já mandaram até o olheiro para poder saber mais sobre o jogador, ver ele como ele atua pelo Vasco da Gama. Seria aí uma boa aí para o Vasco vender o atleta no meio da temporada, quando a janela se abre novamente no dia 2 de junho, e o Vasco poderá também se reforçar. Quero falar também, torcedor vascaíno, sobre Verratti, o principal artilheiro aí do clube do Vasco da Gama, o atacante que tem 47 gols em 93 partidas disputadas com a camisa do Vasco da Gama. Se torna aí um grande artilheiro até do futebol sul-americano nesta temporada, né? O atacante tem muitos gols aí nos últimos jogos e desde quando ele começou a jogar pelo Vasco é o principal artilheiro do Brasil e até da América, né? Dá para se dizer assim. O atacante em 93 jogos com a camisa do Vasco tem 47 gols e 6 assistências. Nesta temporada ele tem 18 jogos, 14 gols e 2 assistências nesta temporada, se mostrando aí muito importante para o Vasco da Gama e é o atacante aí para ajudar o clube a conseguir os pontos necessários no Campeonato Brasileiro, para até buscar aí uma pré-Libertadores e também para empurrar o time em busca do título inédito da Sul-Americana. Já tem uma lacuna, já existe uma lacuna quando o Felipe Coutinho não joga. O Felipe Coutinho está bem longe de ser o 10 que a torcida espera, aquele jogador que faz a diferença, que você compra a camisa e vira sócio-torcedor e vai no estádio sabendo que ele vai te dar as vitórias que você precisa, mas ele tem melhorado a cada dia e dá para nós a sensação de que isso pode acontecer. Os substitutos dele, não. Ontem foi Payet, depois entrou o Alex Teixeira, o Garré tampouco, o Nuno também não, porque se hoje eles cumprem uma função de menos responsabilidade e não conseguem ser o grande destaque da equipe, imagina quando ele tiver a responsabilidade de ser o armador principal da equipe do Vasco da Gama. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, cobrar antes que seja tarde, né, cara? A gente criou muita expectativa para essa temporada e não está acontecendo, né? Porque eu acho que os adversários que o Vasco teve até agora foram adversários que, eu não diria obrigação, não, mas são adversários que o Vasco podia vencer, né? Vamos ver o que acontece hoje lá na Neoquímica Arena, que hoje joga Corinthians e Fluminense. Eu boto o Vasco no mesmo patamar que o Fluminense, embora o Vasco não tenha craques como Fábio, Thiago Silva, Ganso, John Arias. Eu acho que não tem esses craques, né? Mas tem o Felipe Coutinho, tem o Léo Jardim, que hoje eu acho que é do mesmo nível do Fábio, né? Acho que o Fábio um dia foi melhor, mas hoje eu acho que coloco eles no mesmo patamar. E, por coincidência, né, os argentinos, Verratti e Germancano, eles têm características muito parecidas, né? Só que um com a cabeça, outro com o pé. São jogadores finalizadores. Para um, a bola chega um pouco mais, para outro, a bola chega um pouco menos, mas eu acho que isso passa muito pelo comando técnico, pela maneira de jogar de cada equipe. Mas por que eu estou falando desse confronto? Porque se o Fluminense vai à Neoquímica Arena e faz um jogo de igual para igual, consegue lá um bom resultado, ou até uma derrota, mas competindo, vai me dar a certeza de que o Vasco poderia ter feito melhor. Claro que eu sei, levo em consideração, mas isso aí não é culpa minha, o fato do Fábio Carille ter posto 60%, 70% dos reservas para jogarem essa partida.